Então, a matriz de Eisenhower, ela vai ajudar a gente justamente nessa eleição das tarefas que são prioridades, como eu estava falando. Se a gente coloca várias coisas que a gente considera que tem que fazer acima do nosso planejamento que a gente já tinha feito previamente, a gente vai ficar com aquela sensação que eu falei para vocês, né? De que a gente fez um monte de coisa. No final do dia, a gente olha o planejamento, não tá nada feito, a gente tá cansado, tem a sensação de que fez muita coisa e ao mesmo tempo que não fez nada. Então, é muito confuso, é até frustrante, no sentido de a gente não se encontrar dentro daquele processo. É por isso que muita gente não se adapta ao processo de planejamento, porque às vezes não está fazendo a eleição das tarefas de prioridade da maneira correta. Então, nesse ponto, a matriz de Eisenhower vai ajudar. E o que é que ele fala aqui nessa matriz, né? Que a gente tem um quadrante, na verdade, aí como se fosse mesmo duas vertentes, né? Vertente de importância e a vertente de urgente. Vocês podem ver aqui como se fosse aqui um plano cartesiano, quase, né? Uma função ali, um gráfico. Eu tenho aqui o eixo da importância e o eixo da urgência, certo? E cada um classificado dentro desse quadrante aqui que está sendo dividido dentro. Então, aqui ele dá alguns itens. Por exemplo, o primeiro quadrante aqui ele dá como importante, mas não urgente, né? Então, aquelas tarefas que elas são importantes, mas não são urgentes, elas devem ser programadas. Tá certo? É isso aqui, importante, mas não urgente, programe. Ou seja, aqui, ó, o quadrante a gente pode ver a importância é alta, certo? Mas não é urgente, ok? No segundo quadrante, a gente tem a questão de não importante e não urgente, que isso aqui é muito bom da gente saber, porque ao mesmo tempo que esse aqui eu tenho que manter, quando eu identifico que uma tarefa para mim não é importante nem urgente, por que eu vou fazer ela? Qual o motivo que eu estou perdendo tempo fazendo aquela tarefa ali se eu posso estar usando para uma atividade, para outra programação que vai ser importante ou urgente? Que é isso que essa matriz aqui diz para a gente, né? Então, ele fala, se não é importante, não é urgente, elimine, ó. Importância baixa, urgência baixa, né? Então, é uma coisa aleatória, uma coisa que você pode deixar para depois, é uma coisa que você não está precisando fazer, né? Então, é interessante a gente entender que existem coisas que são realmente necessárias e coisas que não. Então, quando a gente começa a eliminar essas coisas que não são realmente necessárias, a gente começa a ter mais tempo para executar as outras coisas que realmente são importantes ou que são urgentes. E aqui eu tô falando de não só do nosso lado profissional, eu tô falando do nosso dia a dia, como pessoa, como pais, como mães, como filhos, como amigos, né? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, a gente também tem que considerar o nosso tempo, né? Tem que considerar, claro, toda a questão sentimental, por que essa pessoa tá me pedindo e por que eu tô fazendo isso para ela e tal. Mas não custa nada encaixar na sua rotina aquilo da melhor maneira, certo? Então, se realmente é uma coisa que você não consegue fazer porque você não considera que você não vê a importância nem a urgência naquilo, então o ideal é que você não faça, certo? Que você elimine isso da sua lista. Continuando aqui, a gente tem na parte de cima, de novo, o eixo do importante e urgente. Então, do jeito que tem coisas que nem são importantes nem urgentes, tem as coisas que são os dois, tanto são importantes quanto são urgentes, certo? Então, essas que são importantes e urgentes, você não deixa elas para depois, você faz logo, né? Então, importante e urgente, faça agora. Por quê? Porque
por que você vai esperar se é uma coisa importante, se é uma coisa urgente, que é uma coisa que tem um prazo, é uma coisa que tem horário, é uma coisa que se você não fizer vai prejudicar você? Por exemplo, é um boleto para pagar até tal hora, porque depois de tal hora não recebe mais. E se você não conseguir pagar, depois você vai pagar juros. Então, ainda tem uma consequência, entende? Então, é muito importante que a gente saiba quais são essas tarefas que são importantes e urgentes para nós. Depois, a parte de baixo, a gente tem a parte do urgente, mas não importante, certo? Então, nesse caso, se eu tenho uma rotina mais puxada e eu tenho uma pessoa que, de repente, pode dividir essa responsabilidade comigo, é onde eu posso começar a delegar. É onde as empresas, por exemplo, começam a crescer e contratam um funcionário, né? É onde você, como pessoa, dentro da sua rotina, você pede ajuda para alguém que de repente pode se comprometer com aquilo, ou em função de favores, né? Um favor pelo outro favor, ou realmente em questão monetária. Esse delegar é você também saber que às vezes você pagar outra pessoa para fazer um serviço que você ia perder tempo para fazer, você também está agindo estrategicamente. Às vezes a gente pensa só pelo lado de economia, né? Mas lembra do cálculo da hora de vocês que eu ensinei vocês a fazerem no começo do curso? Aquele lá que diz a hora trabalhada de vocês, quanto tempo vocês trabalham para ganhar R$100, a questão do custo 100, que ajuda muito a gente a perceber esse ponto bem aqui do quadrante, certo? Então, se eu chego lá, eu faço a minha continha, eu chego à conclusão que é muito melhor eu pagar a pessoa para fazer uma imagem para mim, se nesse dia eu tenho tais e tais coisas para fazer, e o valor que eu vou ganhar nessas minhas atividades vai ser maior do que o valor que eu vou, de repente, ganhar fazendo essa imagem para divulgar na rede social, só um exemplo, né? Então, é muito melhor terceirizar isso, delegar isso para alguém, para que eu possa executar tudo, mas não necessariamente só pelas minhas mãos. Tá dando para entender? Quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu tô dizendo que eu vou me responsabilizar com aquilo dali, não necessariamente que eu tenho que fazer com as minhas próprias mãos, entende? Você pode contratar uma pessoa que é especialista naquilo para fazer. A gente tem que priorizar as coisas. É por isso que quando a gente fala de mercado, eu acredito muito nessa questão de que sempre tem mercado para todo mundo, né? Ah, tem muito advogado, tem muito administrador, tem muito isso, tem muito aquilo, tá? Mas todo mundo trabalha na mesma área, porque dentro da administração tem inúmeras áreas para trabalhar. Então, do jeito que eu trabalho com um produto X, com um serviço X, vai ter um outro profissional que vai trabalhar com coisa diferente. E o que é que me impede de transferir a responsabilidade para essa pessoa que eu conheço, né? Então, às vezes acontece muito de me pedir indicação, de me pedirem para fazer, ou palestra, ou participação, ou curso e tudo. E quando choca, eu tento indicar outra pessoa, né? Tento delegar para alguém, né? E aí vai no sentido de você, nesse caso, delegar, você não vai se responsabilizar com aquilo, mas você vai estar ajudando a pessoa que pediu ali a sua contribuição. Mas aqui nesse quadro a gente está falando muito em relação a delegar sobre a sua responsabilidade, entendeu? Por exemplo, eu sou a responsável de pagar todas as contas da casa nos 10 primeiros dias do mês, aí no dia 9, dia 10, eu tô pagando todas as contas. Porém, eu perdo muito tempo pagando aquelas contas ali. Quando eu vou analisar, eu vejo que eu perdo mais tempo e dinheiro pagando aquelas contas do que se eu estivesse usando para fazer outra coisa, um exemplo. Então, aí eu olho para a minha rotina. Olha, de repente, será se tem alguém aqui em casa que vai ter um tempo que pode se responsabilizar pelo pagamento dessas contas para me liberar esse tempo para eu poder utilizar para fazer coisas que são urgentes e importantes? Certo? Deu para entender aí, gente? Às vezes é uma coisa simples, às vezes é o fazer do café, às vezes é o ir na padaria, esses pequenas coisas de tempo que, se não forem coisas necessárias, importantes para vocês, sentimentalmente, é bom a gente ir tirando
para a gente justamente poder utilizar mais tempo para aquelas outras atividades. Deu para entender direitinho essa questão do quadrante? Da matriz de Eisenhower? Me confirmem aí. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem que eu explique melhor alguma área? Dá tranquilo para relacionar com o exemplo aqui que eu abri para vocês da planilha, do planejador diário? Que não está aqui no chat. E eu perguntando vocês. Não, ainda não. Ah, pronto. Que está um pouco atrasado o chat. Certo, gente? Então, por isso que eu mostrei aquela matriz para vocês. Porque quando vocês vierem para o planejador diário, vocês vão precisar já ter as prioridades aqui. Para vocês poderem elencar cada uma das atividades do projeto ou da ação estratégica que você está querendo fazer. Direcionar as pessoas, que vai entrar justamente nessa parte aqui, ó, do delegue. Deu para entender? E aí, uma coisa que eu acho interessante também nessa planilhazinha é que ele fala aqui, ó, as principais tarefas que eu preciso completar hoje são as tarefas do dia. E bem aqui tem a divisão, pessoas que eu preciso entrar em contato hoje e pessoas que estou aguardando para prosseguir. Porque às vezes tem uma ação que está dependendo de outra pessoa terminar a parte que eu deleguei para eu poder dar prosseguimento para o projeto. Quando a gente tem a gerência, a coordenação de uma equipe, é muito fácil a gente perceber isso. Quando é um trabalho de fluxo, às vezes eu preciso que a primeira etapa seja finalizada para passar para a segunda etapa. Então, a primeira pessoa tem que finalizar a parte dela para passar para a segunda, né? E isso daí, na prática, é muito bom da gente perceber como que acontece esse planejamento, esse controle, essa organização, né? Que diariamente as pessoas que trabalham com empreendedorismo, com gestão, têm que saber, têm que entender, têm que ter esse dinamismo. E como eu falei, nem sempre vai ser fácil, porque a gente tem que retirar um tempo mesmo para fazer isso. A gente tem que separar um tempo para fazer exclusivamente isso. Você não faz planejamento de uma hora para outra. Você faz planejamento, lembrei de tal coisa que eu tenho que fazer, vou incluir aqui e tal. Aí, quando você fecha o planejamento, ainda tem a possibilidade de entrar demandas urgentes ou importantes. E demandas de todos os lados também. Por isso que vocês têm que entender quais são as demandas que vocês não podem pegar realmente, né? Então, é muito importante a gente entender lá as questões de urgência, importância, o que realmente é pertinente, entender aqueles outros conceitos que a gente falou, para vocês poderem incorporar isso dentro do plano de ação de vocês, do plano de vendas de vocês e lá do projeto integrador também, tá certo? Então, tem alguma dúvida em relação aí o que eu estou tentando demonstrar para vocês, de planejador diário e essas outras coisas? Matriz de Eisenhower. Se tiver alguma dúvida, a hora é essa. Porque aí eu vou continuar aqui com a apresentação dos vídeos que eu separei aqui na aula e a gente vai comentando, intercalando. Achei interessante trazer logo os conceitos para vocês irem também associando com os vídeos que a gente vai ver, tá?